Fala pessoal, tudo bom? Gabriel Leão aqui falando. Agora nós iremos para a nossa terceira aula do pré-workshop Estratégias de Marketing para Fisioterapeutas. Então não estamos falando nem do workshop ainda, nem do curso Internet Marketing, ainda estamos no pré-workshop. E se de repente essa é a primeira aula que você está assistindo, eu falo para você dar um pause aqui nesse vídeo, assista as duas primeiras aulas, leia os dois PDFs que eu enviei, porque é importante para a construção do conhecimento que a gente está querendo aqui passar. Na aula passada eu falei muito sobre o mercado da fisioterapia de uma forma geral, a partir da pergunta que é feita constantemente lá no Giro da Evidência, que é quanto ganha um fisioterapeuta, como cobrar pelo atendimento de fisioterapia, eu expliquei um pouco mais sobre o mercado, sobre a construção de valor, sobre a construção de credibilidade. Um dos pontos que eu levantei bastante foi a importância que nós temos que colocar a fisioterapia como uma profissão e não como uma intervenção. Falei muito sobre isso. E entre essa aula e a gravação da aula de hoje, e as várias directs que eu recebi lá no Giro da Evidência de pacientes, esse acaba imitando muito exatamente o que eu falei na aula passada, sobre todos os atributos, sobre a construção de valor que eu falei. Então o paciente mandou mensagem de diagnóstico de tendinite patelar e cisto de Baker, disse que nunca tinha tido esse problema e tinha 49 anos de idade. Agora que vem um problema. O tratamento que estou fazendo é físio e compressas com gelo. Acabou o valor da fisioterapia aí. Se você assistiu a segunda aula, entende o que eu estou falando. Esse é um paciente real. A sociedade entende a fisioterapia dessa forma. A fisioterapia para a sociedade é uma intervenção. Ele colocou no mesmo patamar compressa de gelo, compressa com gelo e fisioterapia. Olha a mensagem que ele manda. Estou fazendo fisioterapia e compressa com gelo. Caramba. O que eu vou falar? Como é que eu vou construir valor do tratamento fisioterapêutico, se ele entende que fisioterapia é igual compressa de gelo, compressa quente, é igual medicamento, é igual cirurgia, é como qualquer outro tipo de intervenção. E de repente ele bota na balança, fisioterapia é uma intervenção como outra qualquer, é muito mais cara que gelo, é muito mais cara que medicamento, então eu vou fazer essas outras opções, porque a sociedade não entende a fisioterapia como profissão. E isso nós precisamos bater bastante na tecla. Não falarmos fazer fisioterapia. Eu me debrucei bastante nessa segunda aula, mas sempre quando eu retomo essa temática eu fico bem desconfortável, acabo falando desconfortável e fico falando bastante. Mas esse é um ponto para a construção de valor da profissão. E eu já falei para vocês na primeira aula que, entendendo que a fisioterapia crescendo como um todo mundo que está no mesmo barco vai crescer também, certo? Aí chega um outro ponto, o atributo de valor e o atributo de análise, ou seja, o valor individual do Gabriel como profissional. Ele fala, é o tratamento mais indicado? Moro em BH. Você indica alguma clínica especializada? Eu não conheço esse paciente, nunca conversei com ele, nunca atendi ele, nem um familiar dele, ok? Ele mora em BH, não mora nem no meu estado, mas mesmo assim ele tem credibilidade em mim. Tanto é que ele está passando por um problema, ele entrou em contato comigo, normalmente preocupado, de repente não está tendo bons resultados, perguntando se esse realmente era o tratamento mais adequado, mostrando que confia em mim. Ele perguntou se tem alguma clínica que eu indique lá em BH. Ou seja, ele tem credibilidade, mesmo sem me conhecer. Então essa credibilidade foi construída a partir daquele atributo de análise. Ele muito provavelmente viu meu Instagram, viu o conteúdo que eu dissemino ali, se identificou com esse conteúdo, com certeza dei dicas ali que de repente ele está utilizando na prática clínica, no dia a dia dele, e atribuir o valor a mim. Mas é isso que nós precisamos construir, é isso que a gente está discutindo aqui desde a primeira aula. Construção de valor da profissão fisioterapia, que todo mundo sai ganhando, mas também é importante a construção de valor individual, a sua construção de valor como profissional, beleza? Então aqui a gente tem esse exemplo claro aqui nesse caso. Gostei bastante desse caso aqui que mostra isso. O baixo valor da fisioterapia e o valor que ele deu ao Gabriel como profissional, ok? Por todos os quesitos que eu falei, porque eu nunca atendi esse paciente, nenhum conhecido dele. Mas vamos lá, a gente já discutiu sobre perfil pessoal e profissional, a importância que você tem para conseguir disseminar a informação, disseminar seus serviços, gerar relacionamento. Quanto ganha o fisioterapeuta entende o mercado, acabei de falar um pouco ali resumidamente do que a gente conversou na aula passada, e hoje a gente vai conversar sobre prática baseada em evidência no marketing para fisioterapeutas, que é um ponto importantíssimo, certo? Que a gente não pode fazer divulgação, disseminar serviços, produtos terapêuticos sem comprovação científica, ok? Isso é moralmente e eticamente inviável. Então, se você ainda não está absolutamente convencido,
você não sabe nem porque está assistindo essas aulas, ou você está sendo que nem esses colegas acadêmicos, fisioterapeutas, que entram no grupo, não sabe nem por que entram no grupo, e saem do grupo sem nem ter assistido nenhuma aula. Eu falo, as pessoas estão perdendo essa onda. Isso aqui foi um editorial publicado no Jornal Britânico de Medicina Esportiva, que é a maior revista de medicina esportiva do mundo, e publica muitos artigos sobre intervenções fisioterapêuticas nas mais diferentes áreas, não só voltado para trauma no esporte. Ali tem para a parte de neuro, tem na parte respiratória, saúde da mulher, enfim. Tudo, obviamente, baseado com exercício, né? Pelo menos para ter essa linha. E ele fala no editorial, fisioterapia baseada em evidência necessita de marketing baseado em evidência. Isso foi um editorial publicado em maio de 2019, recente, agora. Então, essa é uma onda mundial e a gente não pode ficar para trás. Como eu falei, quem chegar primeiro vai se qualificar, vai se aperfeiçoar, e quem chegar primeiro, meu amigo, vai colher os melhores frutos e mais rapidamente. Entre os pontos levantados nesse editorial, eu vou mandar esse artigo para vocês que estão em um desses grupos VIPs, se vocês assim continuarem. Ele fala, poxa, evidência científica tem muito. Se você pegar a Physiotherapy Evidence Database, que é a base de dados da intervenção, sobre intervenções fisioterapêuticas, a gente está falando de mais de 40 mil ensaios controlados randomizados, revisões sistemáticas e guidelines sobre a atuação do fisioterapeuta. Então, porra, tem muita informação científica, tem muito conhecimento ali. De repente não tem o que você quer. Eu quero saber se esse aparelho, que enfim, é uma novidade, ninguém ouviu falar desse aparelho, ele tem evidência. Claro que não vai ter. Tá entendendo? Acabou de surgir esse equipamento, mas se ele não tem evidência, existe uma gama de outras possibilidades terapêuticas que existe comprovação científica, e são essas que vocês vão vender para os seus pacientes, são essas que vocês vão montar os serviços, tá certo? A gente vai se debruçar um pouco mais sobre isso. Ele fala também outro ponto, como as associações de fisioterapia têm aumentado dramaticamente o marketing dos serviços de fisioterapia, explicando para a sociedade o que nós fazemos, o que o fisioterapeuta faz. As associações estão fazendo isso na fisioterapia de forma geral, aumentar o valor da profissão, todo mundo cresce, mas você individualmente no seu consultório, na sua clínica, com seu nome, sua marca pessoal, tem que construir esse valor também. Okay? Tem que utilizar essas estratégias. E ele fala aqui, entre um dos problemas aqui, que o marketing é novo na fisioterapia. Então a gente está errando ainda em fazer divulgação de serviços sem comprovação científica. Existe um processo de judicialização da saúde. Nos Estados Unidos isso está mais forte. Isso vai chegar no Brasil. Na hora que você prestar um serviço que não tem comprovação científica, na hora que você divulgar um serviço que não tem comprovação científica, o paciente está totalmente apto a fazer uma denúncia, a processar, enfim. A gente está vivendo um marco ali que provavelmente a gente vai evoluir para isso, e eu acho importante, ok? Acho importante. Então, esse editorial é também para acordar, e eu vou mandar esse editorial para vocês. Então, quando a gente fala de marketing baseado em evidência para fisioterapeutas, a gente está falando em ética profissional. Se nós levarmos em consideração a resolução 424 do COFIT, que fala sobre o nosso código de ética do fisioterapeuta, ele fala no artigo 15 que é proibido ao fisioterapeuta, num dos pontos, divulgar e prometer terapia infalível, secreta ou descoberta cuja eficácia não seja comprovada. Já começa por aí. Na hora que você começou a divulgar serviço, equipamento, produto, intervenção que não tem comprovação científica, você já começou errado. Então você tem que utilizar estratégias de marketing realmente que são comprovadas, que vão adicionar benefícios. Não, cada um vai inventar uma moda, e isso vai mais confundir a sociedade do que ajudar. Esse é um medo bastante que eu tenho, porque eu vou ensinar as estratégias para vocês, mas aí vai depender de vocês utilizarem isso eticamente, realmente adicionando valor para os pacientes, ok? Para não chegar no absurdo que eu vi essa postagem. Isso aqui foi uma postagem patrocinada lá no início da pandemia, não foi nem agora não, foi lá no início da pandemia, quando ninguém nem entendia direito o coronavírus, como é que se dava o contágio, quais eram os cuidados que nós tínhamos que ter, quais eram os medicamentos, ainda nem se levantava a hipótese de medicamento, nem se levantava a hipótese ainda de vacina, ainda estavam fazendo o estudo, a sequência do DNA do vírus. A pessoa já estava fazendo uma divulgação patrocinada sobre a ozonioterapia para prevenir o coronavírus. Olha que maluquice isso. E utilizou ainda todas as estratégias, utilizou uma headline de medo, e a gente vai aprender a utilizar headlines lá na nossa segunda aula do workshop Estratégia de Marketing para Fisioterapeutas, onde eu falo a anatomia do post perfeito. Existe uma construção de headlines, e eu vendo aqui, eu vejo que essa pessoa sabe o que está fazendo. Se ela não sabe, tem uma empresa por trás que sabe disso. Está com medo do coronavírus?
Todo mundo estava em pânico. Então todo mundo vai se identificar com isso. Venha prevenir com a gente através da ozonioterapia. Aqui eu não quero nem entrar no mérito da ozonioterapia, tá certo? Quero nem entrar nesse mérito. Porque eu não sei para todas as possibilidades terapêuticas o que funciona e o que não funciona. Mas eu sei que naquele dado momento e até hoje em dia não vai prevenir coronavírus. Se até hoje em dia a gente não sabe um remédio realmente eficaz, a gente não sabe exatamente uma vacina, ele já está falando aqui lá no começo da ozonioterapia, então isso confunde, isso atrapalha o sistema de saúde como um todo, isso gera pânico, isso desinforma a população, então não pode utilizar dessa maneira, tá ok? E tem um posicionamento, o Conselho Federal de Medicina posicionou-se em relação à ozonioterapia só para fins experimentais, apenas para pesquisa, não poderia ser vendido para pacientes. Pelo menos o Conselho Federal de Medicina se posicionou dessa forma. Nosso conselho, eu não sei ao certo quanto se posicionou. E uma dos pontos que foi falado nessa resolução deles, ele fala que não há na história da medicina registro de droga ou procedimento contra um número tão amplo de doenças, que inclui, entre outros, todos os tipos de diarreia, artrite, hepatite, hernia de disco, doenças de origem infecciosa, inflamatória, isquêmica, autismo, sequelas de câncer e de acidente vascular cerebral. Que entre o levantamento que foi visto na venda da ozonioterapia, funcionava para tudo isso e outras coisas também. Então, cara, se tem algum tratamento, se tem alguma intervenção, algum medicamento que diz que funciona para tudo, muito provavelmente não funciona para absolutamente nada. Como eu estou falando aqui, eu estou falando isso de forma geral. Não botem aqui que o Gabriel está falando mal da ozonioterapia. Não é isso, não é esse ponto que eu quero chegar, certo? Eu quero chegar de utilizem evidências científicas. Se de repente tem comprovação, tem revisão sistemática, meta-análise mostrando que adiciona benefício para um determinado perfil de pacientes, então você vai divulgar para esse perfil de pacientes. Você não pode extrapolar, funciona para isso, então vai funcionar para todas as outras condições de saúde. Não, lembre-se da pergunta Picot, certo? Na Fisioterapia Evidence Database, então não existe justificativa para você falar que, poxa, mas se eu for só divulgar serviços que têm comprovação científica, eu não vou divulgar nada na fisioterapia. Tudo antes não tinha comprovação científica, cara, mas na saúde funciona dessa forma. Na saúde, primeiro, você parte do pressuposto que a hipótese nula é verdadeira para depois você assumir a hipótese alternativa a partir de artigos científicos, evidências científicas. Essa técnica, essa intervenção, essa terapêutica, mostrando eficácia, mostrando que adiciona benefício, melhora a dor, melhora a capacidade funcional, melhora a qualidade de vida, aí sim você começa a vender, tá ok? E eu vou mostrar como a gente faz isso, certo? Não se preocupe, eu vou mostrar lá no Internet Marketing, no curso, eu vou mostrar como se faz uma busca na Fisioterapia Evidence Database, como você faz uma análise da qualidade metodológica dos artigos dentro da plataforma mesmo, coisa muito simples. Como eu, pegando um artigo científico, como é que eu vou extrair as informações necessárias ali para levar para a população de forma geral. E até como é que eu faço isso? Porque uma forma é como eu me comunico com vocês, como eu me comunico com acadêmicos, com profissionais. A gente tem um linguajar próprio para isso. Mas eu não posso transmitir esse linguajar para a sociedade, porque senão eles não vão entender. Eu vou acabar marginalizando os pacientes das informações ali postas. Então, tem uma construção de linguagem também que você consegue chegar naquelas pessoas que têm um problema do seu público-alvo, que tem um problema que você trata, tá ok? Então, tem muita evidência científica, a gente está falando de quase 45 mil atualmente na Fisioterapia Evidence Database, entre ensaios controlados e autorizados, revisões sistemáticas e guidelines, das mais diferentes áreas de atuação. Então, aqui as diferentes áreas de atuação da fisioterapia tem muita evidência disponível. Me fizeram bastante uma pergunta da aula passada para nessa última semana, falando assim, Gabriel, e se quando eu escolher um público-alvo, eu começar a falar só sobre matemática, e quando acabar o assunto, quando eu não tiver mais o que falar, como é que eu faço? Eu falo para você que isso é impossível, porque o conhecimento ele sempre está se renovando, ele sempre está se aprimorando, certo? Não só se renovando, aprimorando, mas se construindo também. Então, todo mês saem vários artigos científicos, várias informações científicas, então a gente está construindo conhecimento constantemente. E você vai se atualizar. Além disso, você não sabe tudo. Não tem como, independente da temática, você não sabe tudo sobre ela. Então, você também está em constante aprendizado. A partir desse aprendizado, desse amadurecimento, dessa experiência clínica que você vai tendo, você vai entendendo e vai compartilhando informações, dicas, soluções para a população. Eu, por exemplo, tenho 6 anos que existe o Joelho Evidência. O Joelho Evidência, eu só falo sobre joelho, ainda mais uma perspectiva da fisioterapia. Não falo nem me aprofundo em cirurgia, não me aprofundo em medicamento, nem nada. Só falo na perspectiva de atuação do fisioterapeuta. É desse tamanhozinho a possibilidade que eu falo. Mas como eu me aprofundo muito em tudo que você foca, expande.
É um mundo de informações. E todo mês saem novas informações. E todo mês eu estou aprendendo coisa nova, estou compartilhando, estou refletindo, estou tendo mais experiência. Então, assim, não se preocupe. Independente da sua área de atuação, você sim vai ter informação para o resto da vida para você transferir, para você passar aos seus pacientes e fazer essa construção de marketing de conteúdo, de relacionamento, dar dicas e soluções para o seu perfil de clientes. E saibam, quando a gente fala de prática baseada em evidência, a utilização de estratégia de marketing por prática baseada em evidência é baseada em não é baseada em artigo científico, mas em evidências científicas, as evidências são construídas a partir, obviamente, do compilado desses artigos. Cara, a informação científica no mundo, a língua da ciência é o inglês. As principais revistas do mundo publicam em inglês. É dessa forma que você garante que a informação, essa pesquisa, ela chegue no mundo, ela seja compartilhada no mundo como um todo. Tanto é que a principal revista de fisioterapia no Brasil, a Revista Brasileira de Fisioterapia, o Brazilian Journal of Physical Therapy, publica em inglês, não publica em português, certo? Então é isso. Você tem que saber ler inglês. Se você não souber ler inglês, não tem problema. Existem vários programas, o próprio Google Tradutor, você faz a tradução e você consegue extrair ali as informações necessárias para você tanto aprender, né, para você ganhar conhecimento técnico científico, mas também para você fazer a construção do conteúdo, a construção do layout ali das suas estratégias de marketing para fisioterapeutas, tá ok? E é interessante que vocês sabem que lá no Joelho Evidência, tanto no Joelho Evidência mesmo no Instagram, Telegram, e-mails também, eu acabo compartilhando muitos artigos científicos, aqueles que eu acho mais importantes. E teve uma pessoa que acabou respondendo: bom dia, Gabriel, obrigado pelo material, mas infelizmente não são todos que dominam a língua inglesa. Concordo. De repente, se você não sabe, utilize esses mecanismos de tradução, esses programas para fazer tradução. Quem quer vai atrás, aí quem não quer fica reclamando. Aí a pessoa chega e fala: acredito que também temos artigos espetaculares em português, não duvido. Mas infelizmente, como todo brasileiro, valorizam muito o que é de fora. Na hora que a pessoa escreve isso, eu sei que ela está fora do jogo. Ela simplesmente não está entendendo como funciona a construção do conhecimento na saúde, a construção do conhecimento em fisioterapia, a disseminação desse conhecimento. Porque meu amigo é inglês. Se eu passo 4 anos fazendo uma pesquisa, como foi meu doutorado, desculpa, eu não vou querer publicar numa revista em português, porque eu sei que são revistas com um fator de impacto mais baixo. Eu quero que ela seja publicada em inglês, até para o mundo como um todo saber do que eu estou falando. E isso, todos os pesquisadores fazem isso, certo? Então, assim, precisa ser trabalhado. Se não sabe, beleza, sabe que vai demorar um pouquinho mais para conseguir ler, para extrair as informações, mas existem programas que fazem isso. Aí um ponto que é importante ser levado em consideração também, aí nas estratégias de marketing você não pode cometer essa falha, é o quê? Nós acreditamos que tudo que é novo, que é bom. Surgiu uma novidade, surgiu uma nova tecnologia, um novo produto, um novo equipamento, o pessoal da Dermato gosta bastante disso, quer dizer, de todas as áreas, esportiva também. Então assim, quanto mais novo o equipamento, melhor a gente acha que é o resultado, ok? Isso existe uma explicação, isso é o ciclo de Gartner, certo? Só para vocês entenderem o que eu estou falando, e cada vez mais, com o passar do tempo, novas tecnologias, né, que está se tornando cada vez mais rápida a construção de novas tecnologias, e a área da saúde também é bombardeada por novas possibilidades, novos produtos, tratamentos, técnicas que são ditas infalíveis simplesmente porque são novas, não porque foram estudadas, mas simplesmente por ser nova. E por ser nova, a gente acha que o novo é algo que tem mais valor, é algo que é mais benéfico do que o antigo, né? Que é antiquado, que é conservador, que não traz tão bons benefícios assim. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, como essa velocidade da construção de produtos, de tecnologia está muito rápido, nós temos que tomar cuidado na área da saúde. Levando em consideração o calendário gregoriano, demorou-se 1946 anos, depois de Cristo, 1946 anos para se construir o primeiro computador, certo? O primeiro computador ele pesava 13 toneladas e ele era vendido entre 1.250.000 dólares a 1.500.000 dólares. Olha que absurdo. Para, em simples 46 anos depois, ser construído o primeiro smartphone, certo? Então aqui, um computador na palma da mão. Infinitamente, absurdamente mais barato. E imaginem a velocidade da tecnologia. E os equipamentos da área da saúde, a tecnologia na área da saúde acompanham nesse mesmo ritmo. Então demorou 1946 anos depois de Cristo para se construir o primeiro computador.
altamente ineficiente, para em meros 46 anos depois a gente ter um computador na palma da mão muito, muito, muito mais eficiente. Pensando num computador simples que foi construído, ele era 200 mil vezes mais rápido que esse computador de 1946. Então vocês têm que tomar cuidado, porque na área da saúde nós somos bombardeados. E isso existe uma explicação, isso é natural para qualquer área, e na área da saúde a gente tem que tomar cuidado com isso, para não vendermos tratamentos simplesmente baseados em técnicas, baseados em produtos. Que eu falei, a gente vende serviço. Se você fala, é esse equipamento que é a cura dos seus problemas. Acabou, você acabou a fisioterapia. Basta a pessoa ter acesso a esse produto, ponto final. Tá entendendo? Então esse é o ciclo HIP de Gartner, certo? Onde ele fala das expectativas geradas em relação ao tempo de maturidade. Então na hora que tem um gatilho tecnológico, ou seja, surge uma novidade. Na fisioterapia a gente adora novidade. Surge uma novidade, tem um pico das expectativas infladas. Isso serve para tudo. Isso é a nova tecnologia, isso que vai reduzir peso, isso que vai ganhar força muscular, isso que vai melhorar a sua dor, simplesmente por ser novo, porque não tem estudo nenhum. Depois, quando começa a sair os estudos mostrando que não é esse balaio todo, que funciona para tudo, aí você acha, isso não serve para nada. Isso não funciona para absolutamente nada. Até depois, com o tempo, nós temos uma maturidade e entendermos que esse equipamento, esse produto, essa intervenção, não funciona para todas as populações. Funciona para aquele grupo específico. Então, você não pode errar nessas suas estratégias de marketing, porque muitas vezes a gente quer a novidade, que é o novo, acabar levando informações inverídicas, não testadas cientificamente, e que podem atrapalhar, quer dizer, primeiro, aumentar os custos em saúde e atrapalhar a melhora clínica do paciente pelo simples fato de afastar o paciente de terapêuticas que são comprovadas cientificamente. Eu dou exemplos. Por exemplo, na minha área, tem um equipamento que ganhou uma notoriedade gigantesca, que é a mobilização passiva contínua. Equipamento aí custa seus 25 mil reais, 20 mil reais, de repente está um pouco até mais barato aqui, por 12 mil reais acaba encontrando dependendo da marca, mas a ideia era linda, pós-operatório, paciente com um problema no joelho, qualquer tipo de lesão no joelho, você utiliza esse equipamento e ganha mais rapidamente a amplitude de movimento, dor, melhor edema, essas coisas todas. Sendo que depois saíram os artigos científicos, mostrou que não funciona para absolutamente nada, nenhum tipo de pós-operatório. Hoje em dia se estuda a possibilidade para as lesões condrais, mas mesmo assim não é comprovado. E chega num ponto de ter um posicionamento da Associação Americana de Fisioterapia recomendando o não uso da CPM para pacientes com artroplastia total de joelho. E vários estudos mostrando para lesões meniscais, para lesões ligamentares, que não tem comprovação nenhuma, certo? E no começo, eu lembro muito bem, todo mundo queria ter. Muitas pessoas gastaram 20 mil, 25 mil, 15 mil reais que seja para conseguir esse equipamento, aluga esse equipamento para pacientes e não tem comprovação nenhuma sobre esse tratamento. Não vai ser isso que eu vou vender. Outro ponto também, surgiu o kinesiotape. Poxa, quem não lembra? Eu peguei a onda toda do kinesiotape. Não vou falar que não funciona para nada. A questão aqui não é falar de técnicas específicas, mas entender esse panorama. Poxa, o kinesiotape, quando surgiu, funcionava para tudo. Você aplica desse jeito, você inibe. Agora você aplica desse outro jeito, você ativa. Você aplica desse jeito, você melhora a performance. Você aplica desse jeito, você vai causar relaxamento e melhora da dor. Isso aqui estabiliza. Isso aqui vai aumentar a potência. Peraí. Funciona para dor lombar, dor no ombro, dor no cotovelo, funciona para drenagem de edema. Alguma coisa está errada se funciona para tudo, ok? Aí criou esse pico de essas expectativas infladas lá, todo mundo achando que funciona para tudo, vendendo e tudo. E chega num ponto que uma empresa lá na Austrália foi multada, teve que pagar 1,75 milhões de dólares simplesmente por propaganda enganosa. Vocês estão vendo a loucura disso? Então as pessoas não esperam a venda de serviços que têm comprovação científica. Então esse é um ponto que a gente tem que bater bastante na tecla, porque vocês entendendo e aprendendo como construir textos, headlines, postagens, entendendo como patrocina isso, se vocês fizerem isso com técnicas terapêuticas que não têm comprovação, isso vai virar um caos para a nossa profissão. Em vez de aumentar o valor, a gente vai diminuir, porque vai confundir muitos pacientes, ok? E não pense que isso é exclusivo da fisioterapia não, viu? Tem muito procedimento cirúrgico, inovação cirúrgica, medicamento novo que sai, que não tem comprovação nenhuma e é vendido. A nossa função como profissional da área da saúde, com ética e moral, é esclarecer, certo? Separar o joio do trigo. Então aqui é só uma imagem, só para trazer um exemplo, para me lembrar aqui de falar que isso não é exclusivo
da fisioterapia, tá ok? E nós vivemos um processo, como eu já falei, que eu acredito que vai ter um processo de judicialização da saúde. Isso já ocorre muito em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Já tenho relatos de colegas que foram, sim, processados por pacientes, não porque causaram um dano, mas simplesmente que depois os pacientes foram se informar e viram que fizeram 3 meses de tratamento fisioterapêutico fazendo ultrassom, choquinho e turbilhão, por exemplo, e isso não era a melhor opção terapêutica, por exemplo, um paciente que tinha um problema ali de tornozelo, um paciente que tinha um problema no quadril, não quer que seja, certo? Então, processaram o fisioterapeuta. Eu tenho relatos disso. Então, fiquem atentos a isso. Então, isso eu puxo mais uma vez a PBL. E puxando mais uma vez a resolução do 424 do COFITO, mais uma vez, o artigo 15 é proibido ao fisioterapeuta divulgar para fins de autopromoção, declaração, atestado, imagem ou carta de agradecimento emitida por cliente, paciente, usuário ou familiar deste em razão de serviço profissional prestado. Ou seja, aquela coisa de você, porque atende um paciente famoso, postar com ele, você postar um antes e depois, simplesmente por motivos de autopromoção. Esse é um cuidado que você tem que ter, ok? E nós queremos postar dessa forma, mas eu vou mostrar uma estratégia que nós podemos fazer. E no artigo 10, ele fala também que é proibido ao fisioterapeuta, olha aqui, ó, agora esse é o ponto. Inserir em anúncio, divulgação profissional, bem como expor em seu local de atendimento de trabalho, nome, iniciais de nomes, endereço, fotografia, inclusive aquelas que comparem quadros anteriores e posteriores. Tomem cuidado quando vocês forem fazer suas estratégias de marketing para isso, para vocês não infringirem o código de ética, ao tratamento realizado ou qualquer outra referência que possibilite a identificação de cliente, paciente e usuário. Agora que vem o ponto. Salvo para divulgação em comunicações e eventos de cunho científico, de cunho acadêmico científico, com autorização formal, prévia do cliente, paciente, usuário e do responsável. Ou seja, você simplesmente fazer uma postagem, estou atendendo esse famoso, quem quiser marcar uma consulta comigo, eu sou o bonzão, meu nome é Gabriel Leão, ligue para cá. Errado. Você não pode fazer isso porque você está infringindo o código de ética. Você mostrar um antes e depois. Se o cara é paciente, chega aqui com o ombro aqui e levanta desse jeito. Aí você passa 6 meses com o paciente, você bate uma foto antes, o cara assim, e você bate uma foto depois, o cara levantando o braço lá em cima. Mas não conta a história desses 6 meses. Mostra um antes e depois e fala, sou bonzão em ombro, quem quiser marca uma consulta comigo. Errado, você está infringindo o código de ética. Não pode fazer esse tipo de postagem. Mas você pode fazer postagens com o intuito de comunicação acadêmica, científica, em eventos, e também quando eu falo em comunicação, hoje em dia, meu amigo, o que é comunicação? Suas mídias sociais é uma forma de comunicação. Tanto é que eu, Gabriel Leão, tenho postagens mostrando antes e depois. Eu tenho postagens mostrando pacientes fazendo terapêutica, mas nunca com o intuito de autopromoção. Sempre com o intuito de compartilhamento de conteúdo, compartilhamento de informação. Tanto é que nesse período, eu nunca fui notificado, porque as pessoas entendem que o que eu estou falando ali é de cunho acadêmico-científico. Tudo bem, eu mostrei aqui um paciente, por exemplo, que teve uma lesão do ligamento cruzado anterior que foi tratado pelo meu grupo, 1 mês de pós-operatório, 5 meses de pós-operatório. Deixei claro, olha o quadríceps dele. Eu não vou chegar e falar, tá vendo? Eu sou o cara do joelho, se você quiser isso, eu tenho uma técnica que é infalível, eu tenho um segredo que só eu faço, o que eu faço ninguém faz, marque uma consulta comigo. Isso é totalmente antiético, ok? Isso confunde o paciente, isso atrapalha a tomada de decisão clínica do paciente, ok? E pelo contrário, o que eu falo histórico clínico do paciente e mostro evidência científica, falo do problema do déficit de força do quadríceps, relacionado ao retorno ao esporte, relacionado com capacidade funcional, eu ensino aqui dali. Então, qualquer profissional da área da saúde que lê isso daqui, ele vai aprender e vai se preocupar mais com o quadríceps. Qualquer paciente que lê essa informação, ele vai aprender e vai começar a fortalecer ou vai dar mais ênfase, mais atenção às recomendações do fisioterapeuta, do personal, enfim, com quem que ele esteja ali no processo de acompanhamento, tá ok? Então, a ideia é a construção de conteúdo de valor. Esse é o pontapé inicial das estratégias de marketing para fisioterapeutas que eu quero passar para vocês. Construção de conteúdo de valor, certo? Você quer um vídeo, por exemplo, de um tratamento de um paciente. Se eu mostrasse só esse vídeo do paciente e vendesse uma conduta, eu que criei essa técnica, eu que faço isso, errado. Mas eu falo o quê? Eu ensino
o que fazer, os cuidados para fazer a ativação da musculatura do quadríceps, para você não ativar tanto glúteo, tem que ativar quadríceps, tomar cuidado para não ativar isquios tibiais, tem que ativar quadríceps, eu simplesmente ensinei. Então as pessoas estão aprendendo. E na hora que eu vou construindo esse conteúdo, vou disseminando essas informações, eu vou ativando várias estratégias de marketing, não tem jeito. Até antes e depois, olha aqui, ó, outra imagem de antes e depois, 2016, setembro de 2016, ó, nessa época eu atendia em domicílio, não tinha consultório nem nada, para vocês verem como tem uma construção histórica, as coisas nunca caem do céu, né, para todo mundo. Então, tem anos e anos de batalha aí. Mas enfim, aqui era um paciente com lesão do ligamento cruzado anterior, nessa época eu já falava dos cuidados da extensão de joelho, aqui eu estou falando muito da minha área, porque enfim, eu estou compartilhando o que eu faço do meu dia a dia, certo? As estratégias que eu utilizo puxando para o marketing. Mas aí você pode pensar nisso em qualquer área sua de atuação, ok? Eu mostro o antes e depois, o cuidado que eu tive, mas mais uma vez, eu não friso que só eu faço isso, que é uma técnica minha que marque uma consulta comigo para resolver esse seu problema. Não, eu ensino, eu falo os cuidados que tem que ser feitos, eu falo os cuidados que você tem que ter para evitar que o paciente evolua com déficit de extensão de joelho, eu falo dos problemas que o paciente pode ter se você deixar com déficit de extensão de joelho. Isso eu desperto em acadêmicos, profissionais e pacientes com problema de joelho. Isso tudo está dentro de uma estratégia que se chama inbound marketing, ok? Isso, o inbound marketing, parte de dois princípios iniciais. É o marketing de conteúdo, construção de conteúdo de valor, que você vai ensinar, que você vai dar dica, que você vai dar sugestão. E na fisioterapia, como não pode ser diferente de qualquer área da saúde, essa construção de conteúdo tem que ser baseada em evidência. Então, sempre nas minhas postagens eu estou botando artigo científico, estou colocando até o DOI do artigo científico, para quem quiser copiar, colar e ter acesso rapidamente a esse artigo, e construção de relacionamento. Esses são, claro, existem outros aspectos também, mas esses são os dois principais aspectos relacionados ao inbound marketing, que é o marketing de conteúdo, o marketing de construção de valor e o marketing de construção de relacionamento, que cai perfeitamente com uma luva nas estratégias de marketing para fisioterapeutas. Porque nós temos um código de ética, nós temos que seguir, nós temos que utilizar a prática baseada em evidência e nada melhor para você utilizar essas estratégias e não utilizar aquelas estratégias, enfim, colocar um folder, um outdoor, alguma coisa assim, você tem medo de ter coronavírus, venha para cá que eu vou prevenir o seu coronavírus sem ter evidência nenhuma, atrapalhando pessoas sérias que estão estudando, que estão pesquisando, que de repente já tem um tratamento para o coronavírus, aí você acaba confundindo a população de forma geral, prestando uma opção que não tem comprovação nenhuma, ok? Como dica, para finalizar essa aula, eu falo, levante, já comece a pensar os principais artigos que você tem na sua área, ok? Pô, pensa nas revisões sistemáticas da Cochrane, as principais revisões sistemáticas que foram publicadas em 5 anos, nos últimos 5 anos, dentro da sua temática, porque ali são as principais informações que você precisa passar para a população de forma geral. Comece a imaginar, ou comece a preparar as postagens de forma direta e com informações relevantes. A dica que eu dou é, se você quer se comunicar com a população, não adianta você chegar e falar, foi publicado um ensaio controlado, randomizado, duplo cego, nota 8 na Pedro, com 35 participantes de um grupo, 35 no outro, onde eles foram avaliados no baseline. Acabou, ninguém entende isso. O que você precisa falar é, exercício melhora dor em pacientes com artrose de joelho. Exercício previne tal tipo de câncer. Exercício é indicado no pós-revascularização do miocárdio. Então, assim, essas informações diretas, aí você constrói em headline, depois você constrói no corpo informações um pouco mais aprofundadas, certo? Então, essas postagens diretas são informações relevantes para o seu público-alvo, né? E também aquelas pessoas, e isso é importante, você documentar os casos interessantes do seu dia a dia. Okay? Então tem muitas pessoas que estão na prática clínica constantemente e falam, poxa Gabriel, mas eu não consigo construir conteúdo, fazer conteúdo porque eu simplesmente não tenho tempo. Mas o seu dia a dia é um formato de conteúdo. Então você tem conhecimento técnico, científico, você está se atualizando de alguma forma, de repente você não tem tempo de construir isso, mas você está atendendo o paciente e você pode muito bem extrapolar aquele paciente, claro, pegando o termo de consentimento desse paciente, tendo autorização, você faz suas postagens e, claro, faz o embasamento daquilo que você está fazendo. Isso é uma construção de conteúdo e construção de valor. Não pense assim, eu estou atendendo um paciente que sofreu um AVC. Se você sofreu um AVC, marca uma consulta comigo. É errado. Você explica por que você está fazendo tal exercício, quais são os cuidados que o paciente tem que ter, quem é que ele tem que procurar e tal, e tal, e tal. Beleza. E mostra ali para exemplificar algum tipo de exercício. Então, esse é um formato interessante também. Isso aqui são só
dicas rápidas para vocês não saírem com absolutamente nada dessa aula, né? Claro, além de todo o conteúdo que eu passei. E lembrando que estamos chegando cada vez mais perto, 8 de julho, oficialmente nós vamos ter o nosso maior curso sobre internet e marketing para fisioterapeutas, ok? Antes nós teremos nosso workshop 678, 3 mega aulas, tá ok? E no dia 8 a gente vai abrir a primeira turma do internet e marketing para fisioterapeutas. E aqui é só um aquecimento dessa história toda. O pré-workshop é só um aquecimento até do workshop. Beleza, pessoal? Então eu sempre peço, quem gostou da aula, compartilha lá no Stories, no seu Stories e marca o Joelho Evidência, manda um direct lá falando o que você achou da aula, se achou relevante. Essa foi uma aula mais técnica, certo? Então eu trouxe algumas informações mais importantes ali em relação ao nosso código de ética, para tomarmos cuidado, como nós podemos fazer para não infringirmos o código de ética, mas postarmos pacientes, falarmos da nossa prática clínica e como nós construímos conteúdo, sendo sempre baseado em evidência. Beleza? Forte abraço e até a próxima.